Nós chegamos agora à seção 2, Juventude e Escola. Juventude e Ensino Médio. Quem é este aluno que chega à escola? Na introdução, nós temos novamente uma referência feita a este desafio que é trabalhar com os jovens de hoje. Frequentemente, esse desafio acaba sendo tema em rodas de conversa entre os colegas professores, né? É comum isso de fato acontecer, principalmente durante os intervalos entre as aulas. E não há como negar que um dos focos dessa temática que é discutir, né, essa relação com os jovens, é justamente a indisciplina. Ela vem se mostrando como um principal problema apontado pelos professores. E o interessante é que, vendo aqui os dados coletados pela OCDE, entre educadores consultados em 23 países, o professor brasileiro é o que gasta mais tempo para pôr ordem na classe. E aqui, esses desafios que são discutidos, né, muitos deles podem ser resolvidos quando a gente dá uma atenção maior a este relacionamento do professor com os jovens. Da mesma forma que a gente tem os temas constantes, né, por parte dos professores, temas esses que se referem a esses desafios, né, esses problemas enfrentados, essas dificuldades, a gente também vai ter temas constantes no que diz respeito aos discursos que os jovens nos trazem, como, por exemplo, o ponto de vista de que a instituição, né, a escola, está distante dos seus interesses, né? Geralmente, esse cotidiano escolar é enfadonho, os professores não demonstram interesse em dar aula. Então, o que nós podemos falar aqui é que tanto da parte dos professores como da parte dos alunos, né, dos estudantes, a gente encontra temas que se referem aos problemas que, do ponto de vista deles, acabam impactando nesse universo escolar. Então, há uma espécie de jogo de culpados, o que acaba representando uma crise da escola nessa relação com a juventude. Agora, é importante destacar aqui que não há um culpado, a gente não deve falar em culpado, né? O que devemos fazer é buscar uma formação humana que contemple a totalidade dos nossos jovens estudantes. Se a gente quer compreender esse universo, né, é preciso primeiramente conhecer. E é justamente falando em conhecer que os autores nos trazem aqui as dimensões da condição juvenil. É importante a gente conhecer essas dimensões da condição juvenil e, uma vez as conhecendo, essa relação nossa, né, enquanto professores, com os jovens estudantes, ela vai sofrer mudanças em direção a uma aproximação maior. Então, primeiramente, é importante construir uma noção de juventude. É importante a gente reconhecer as representações que são produzidas sobre os jovens. A gente já viu anteriormente que a mídia e outros veículos também acabam difundindo visões negativas sobre os jovens, principalmente da escola pública. Agora, o que a gente vê aqui é um ponto de vista do outro, né? É importante saber o que os jovens pensam sobre essas representações que são feitas em relação a eles, né? Deles próprios. É feita aqui uma citação de uma música, né? Do grupo Charlie Brown, e nessa letra um jovem estaria falando que a sociedade não o leva a sério. E é uma tendência da escola não considerar o jovem como um interlocutor que é válido na hora de tomar decisões importantes para a instituição. Então, como estimular
o protagonismo do jovem se não é dado a ele, né, se não é dada a ele esta voz. Muitas vezes esse jovem não é chamado para dar opiniões e interferir até mesmo nas questões que dizem respeito a ele diretamente, né? Então, de fato, isso acaba desestimulando essa participação e o protagonismo, essa criação de imagens e preconceitos a respeito dos jovens, os próprios estereótipos, né, acabam contribuindo para a fossilização desses preconceitos. E também é muito comum produzir a imagem da juventude como sendo uma transição, uma passagem. O jovem não é algo, ele vai ser algo, né? É apenas uma passagem. No caso aqui, a passagem para a fase adulta. Essa perspectiva de considerar a juventude apenas como uma passagem é justamente enxergar pelo lado negativo, né? O jovem é aquilo que ele ainda não chegou a ser. E ao pensar dessa forma, a gente acaba negando a esse jovem o presente, né? O presente que ele vive. E falar que o jovem não é um adulto, né, é tirar dele a sua própria identidade no presente. E isso em função de uma imagem que é projetada dele para o futuro. E além de a gente fazer, de projetar, né, a imagem desse jovem para o futuro, tem outro aspecto também crítico, né? Esse futuro acaba sendo visto também como um problema, né? Essa juventude acaba sendo vista como um problema. E, obviamente, ver isso como um problema é reduzir essa complexidade pela qual o jovem passa. Por isso que é importante cuidar para que esse jovem não se torne nem se transforme num problema para a sociedade. Esse jovem deve ser visto como um sujeito de direitos. E essa imagem alternativa, não, como sujeito de direito, que devemos construir, né? Caso contrário, se a gente se apegar a esses modelos negativos e socialmente construídos, a gente vai correr o risco de produzir imagens negativas desses jovens. Não é incomum encontrarmos uma situação em que pessoas adultas projetam nas novas gerações as lembranças, idealizações e valores de suas próprias juventudes ou de outra época idealizada. Isso me faz lembrar muito, pessoal, um trecho de um filme que eu reproduzo agora para a gente comentar posteriormente. Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer.
Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Então, pessoal, pelo que a gente pôde ver, né, o pai estava projetando para o seu filho o mesmo que ocorreu com ele, né? No caso, o filho sonha, né, como todo jovem, né, como no caso a criança, né, mas nos jovens nós temos ainda sonhos, né, nós temos aspirações, e como nós, adultos, né, não conseguimos realizar determinados sonhos, determinadas aspirações, a gente acaba achando que eles também não vão conseguir fazer isso. A gente projeta o que ocorreu conosco, a gente projeta para esses jovens. E o interessante é que o próprio pai, né, pouco tempo depois, né, toma consciência do discurso que ele está veiculando, né, e muda. Se o filho dele tem um sonho, né, que ele corra atrás, né, que ele não deixe nem mesmo o pai dele dizer que ele não pode chegar a conquistar este sonho, né? Mas falar em adolescência e juventude seria a mesma coisa? É a mesma coisa a gente falar de adolescência e falar de juventude, né? O que é a juventude? Obviamente há uma dificuldade conceitual, né? Em de fato trazer um conceito objetivo, claro, né? O que é a juventude? Para se definir juventude ou para começar a compreender a juventude, é importante a gente considerar a construção social, histórica, cultural e relacional por meio das diferentes épocas e processos históricos e sociais, e tudo isso, pessoal, vai interferir no que se entende por juventude, uma vez que a gente está diante de um conceito histórico, né? A juventude, o que se entende por juventude, né, muda de uma época para outra, muda de uma sociedade para outra, muda até mesmo, pessoal, de uma disciplina para outra. A gente tem aqui referência a ciências sociais, sociologia, antropologia, que trazem noções diferentes de juventude. No entanto, aqui há a adoção de uma definição, né? No caso da adolescência, ela é vista aqui como uma etapa dentro da juventude. E no caso da juventude, né, é importante a gente não reduzir juventude, o conceito de juventude, a algo que se relaciona unicamente à questão etária, né? Essa preocupação é não reduzir a compreensão da juventude a uma definição etária ou a uma idade cronológica. Compreender os jovens apenas pelo fator idade é simplificar uma realidade que é complexa. A juventude é uma categoria socialmente produzida, e por que não dizer também, historicamente produzida. Para se compreender essa juventude, é preciso levar em conta representações sobre a juventude, os sentidos que se atribuem a essa fase da vida, a posição social dos jovens e o tratamento que lhes é dado pela sociedade. E essa ideia de juventude veio ganhando importância principalmente nas sociedades industriais modernas, que foi o resultado de novas condições sociais, como as transformações na família, a generalização do trabalho assalariado e o surgimento de novas instituições, como a escola. Então, pessoal, a gente pode dizer que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de representação. Ela constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma mera passagem. A gente viu que a gente não deve considerar a juventude como uma mera passagem. Ela assume uma importância em si mesma como um momento de exercício de inserção social. A juventude é uma categoria dinâmica, né? E indo agora aqui para as dimensões da condição juvenil no Brasil. A gente tem que, primeiramente, é importante situar o lugar social dos jovens brasileiros. De fato, esse lugar, como nós temos aqui no texto, vai determinar
em parte, né, daí não há essa adoção do determinismo, né, restrito, né? Esse determinismo ocorre em parte, né? Então, compreender esse lugar social é compreender também os limites e as possibilidades usados para a construção de uma determinada condição juvenil. Então, nós temos aqui a importância de situar o lugar social desses jovens. E quando a gente fala de lugar social, né, a gente tem aqui a maioria da população jovem que vive com baixos níveis de escolaridade, né? No que diz respeito ao trabalho, nós temos um trabalho precário, desemprego é uma realidade cotidiana. E, claro, a gente não pode esquecer da violência que é comum nas áreas metropolitanas, sobretudo dessas violências, né, os homicídios. Por isso, se a gente deseja contribuir para a formação humana da juventude, é importante levar em conta a realidade onde esse grupo está inserido. E, claro, que a gente se posicione no lugar do jovem, né? Se posicionar no lugar do outro. E dessa forma a gente vai poder compreender, né, reorientar as nossas imagens, visões e mesmo formas de lidar com os jovens estudantes com os quais convivemos, né? Tenho até uma experiência pessoal, né? Enquanto professor, eu fui professor diretor de turma, né? E enquanto professor diretor de turma, eu tinha um tempo dentro da minha carga horária para me dedicar à minha turma, né? Então, eu estudava a questão familiar dos alunos, a questão econômica, eu tinha um tempo reservado para conversar com os pais, em alguns momentos eu ia até a casa do jovem, né, para conversar com o pai que não podia ir à escola, e isso me fez compreender a realidade dos alunos e também compreender muito do comportamento que eu via desses alunos nas minhas aulas. Então, de fato, pessoal, compreender a realidade dos alunos é um ponto muito importante para mudar, né, a nossa própria relação com eles. No caso das políticas públicas direcionadas às áreas sociais, por exemplo, né, é importante que antes de haver investimentos em determinadas áreas, que ocorra uma pesquisa profunda dessa realidade. Daí a importância de se realizar pesquisas qualitativas nessas regiões, né? Quais são os problemas, né? O que eles precisam. Então, é importante, de fato, conhecer a realidade para que esses investimentos sejam otimizados. Aqui é citado o mundo da cultura, né, como um movimento muito importante para esses jovens, né? Essas culturas juvenis, que a partir da década de 90 vai surgindo no Brasil com uma grande visibilidade. Esse mundo da cultura acaba aparecendo como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos, rituais, onde esses jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. E o interessante é que aquelas representações negativas, que muitas vezes são veiculadas pela mídia, já fossilizadas no discurso de grande parte da população, acaba se desfazendo quando esse jovem passa a pertencer a determinados grupos vistos como grupos que têm uma identidade positiva, né? Então, de certa forma, ao se sentir parte de determinados grupos, esse jovem, né, esquece, pelo menos momentaneamente, dessas representações negativas que a sociedade tem em relação a ele. Como nós podemos ver aqui no texto, né? Esse grupo cultural é um dos poucos espaços de construção da autoestima, possibilitando a esse jovem identidades positivas. Eles querem ser reconhecidos, querem visibilidade, querem ser alguém em contextos que frequentemente os tornam invisíveis, ninguéms na multidão, né? Tá interessante essa expressão, ninguéms na multidão. Assim, os jovens buscam o lugar na cidade, transformando-a em espaço urbano de uso coletivo e usufruindo desses espaços. Obviamente, essas práticas culturais que ocorrem, elas não são
homogêneas, elas são heterogêneas. Como nós temos aqui a referência a dentro de um mesmo estilo cultural, a ocorrência da delinquência, intolerância, agressividade, né? Outro aspecto importante que nós temos aqui é o da sociabilidade. Aliada a essas expressões culturais, outra dimensão da condição juvenil é a sociabilidade. Os amigos do grupo vão se constituindo como um espelho da própria identidade do jovem. É justamente o espaço onde ele encontra afinidades e afetividades. Há também aqui o momento das experimentações, de descobertas e testes das próprias potencialidades e de demandas de autonomia que se efetivam no exercício de escolhas. Aqui, a turma de amigos passa a ser aquela turma com quem a gente faz programa, com quem a gente troca ideias, busca formas de se afirmar diante de outros grupos juvenis ou até mesmo do mundo adulto. E com essa sociabilidade, a gente acaba criando uma dinâmica de relações com diferentes gradações de intimidade, né? Nós temos os amigos do peito, a colegagem. E outro ponto importante é a configuração espacial, né? Esses jovens acabam atribuindo sentidos, né, aos lugares onde vivem, produzindo assim territorialidades, né? O interessante é que nós temos também aqui a referência às territorialidades transitórias. Ou seja, é como se fosse uma ampliação do domínio do espaço urbano, né, onde eles vivem, mas por um momento definido, né, algo que é transitório. Por exemplo, quando os jovens vão a shows, a festas, né, em bairros distantes, eles acabam reinventando temporariamente o sentido desses espaços urbanos. A condição juvenil acaba expressando uma forma própria de viver o tempo. O tempo presente predomina e interroga o futuro e o passado. O hoje é a dimensão temporal onde muitos jovens concentram a sua atenção. Outro ponto importante que nós temos aqui, juventudes e participação, né? Falar em participação leva em conta dois princípios que são complementares. Envolve o que se pode denominar de formação teórica para a vida cidadã, ou seja, aprender valores, e também a criação de espaços e tempos para experimentar o exercício dessa participação democrática. E ao falar de formação para a cidadania, é importante a gente tratar dessa relação da juventude com a escola. E aqui que nós chegamos na presença ativa, né? É importante levar para os jovens a presença ativa. E essa noção tem a ver com a participação política ou com a participação cidadã. Daí a importância desse engajamento participativo, propiciando a esse jovem o desenvolvimento de habilidades discursivas, de convivência, de respeito às diferenças e à liderança, dentre outras capacidades que são relacionadas com o convívio nessa esfera pública. E claro, nós estamos diante de um desafio dessa construção de identidades, né? A vivência da juventude desde a adolescência tem se caracterizado por experimentações em todas as dimensões da vida subjetiva e social. É aqui que nós temos um processo permeado por descobertas, né? Quem sou eu? Para onde vou? Qual rumo devo dar à minha vida? São questões importantes que remetem à identidade e ao próprio projeto de vida. Nós temos a construção de identidades atualmente, né, cada vez mais afetadas pelas transformações globais e acabam modificando as realidades mais próximas e também a intimidade do eu. É aqui que nós temos a referência à famosa geração ioiô, a geração do ficar,
há uma referência aos jovens que vão e voltam em diferentes formas de lazer, com diferentes turmas de amigo, o mesmo acontecendo aos estilos musicais. Isso me faz lembrar da modernidade líquida de Bauman, né, para caracterizar essa sociedade contemporânea. Essa sociedade líquida, né, o mesmo juventude líquida, a gente pode fazer essa referência, não é mais pautada pela durabilidade, pela ordem, pela racionalidade, mas sim por uma liquidez, e nessa liquidez ela não consegue manter a sua forma por muito tempo. É uma época, né, em que a rotina e a mesmice não são bem vistas, né? Tudo que é sólido acaba se desmanchando no ar. Então, nessa sociedade atual, né, é evidente que a construção das identidades quanto à elaboração de projetos de vida se mostra um grande desafio cada vez maior para esses jovens. Nós temos um contexto de ampliação dessas incertezas, numa sociedade que não dá referências para que o jovem construa sua própria identidade, e vem aqui a escola como um importante agente, né, para levar para esses jovens a aprendizagem da escolha. Como a gente viu nesse contexto atual, cada um é chamado a escolher e a decidir continuamente. Na nossa vida é uma vida de escolhas, de decisões, fazendo dessas ações uma condição para a sobrevivência social. E nas conclusões, nós temos que essa construção de uma sociedade democrática não pode desconsiderar os desafios e dilemas vividos pelos diferentes sujeitos sociais nos seus ciclos da vida. As escolas esperam alunos e o que recebem são sujeitos de múltiplas trajetórias e experiências de mundo. Então, geralmente, a escola acaba esperando alguém, um indivíduo estático, homogêneo, né, sem essa diversidade, sem essa complexidade. E como sugestão, né, para tentar amenizar esse grande desafio, esse problema, né, nós temos a compreensão dos processos de socialização contemporânea dos jovens, reconhecer os entraves que existem, né, na vivência do ciclo de vida e a entrada na vida adulta, e também reconhecer experiências positivas, saberes, culturas e possibilidades de ação. Dessa forma, nós podemos contribuir para um diálogo intergeracional no cotidiano escolar. Por isso que a escola e os professores precisam conhecer essas trajetórias que não são escolares. E, para conhecer isso, é preciso uma postura de escuta. A capacidade de escuta e argumentação são dois recursos fundamentais. What happened in the 20th century was passage from the whole era of world history, namely from society of producers to society of consumers. On the other hand, you had the processes of fragmentation of human life. When I was young, it was ages ago, we were impressed by Jean-Paul Sartre, who told us that we need to create projet de la vie, project for life, and once we selected the project for life, we have to go step by step, consistently from one year to another, closer to this ideal. Now, tell that to the present-day youth, and they will laugh at you, really. We are in great difficulty to guess what will happen to us next year. And project for life, for the whole life, is something incredible. Life is split into episodes. It was not like that at the beginnings of 20th century. Societies have been individualized. Namely, instead of thinking in terms of community to which you belong, nation to which you belong,
political movement to which you belong, and so on, people tend to think, redefine the meaning of life, the purpose of life, the happiness in life, to what is happening to one's own person, the questions of identity, which play such a tremendously important role today in the world. You have to create your own identity. You don't inherit it. You not only you need to make it from scratch, but you have to spend your life, in fact, redefining your identity, because the styles of life, what is considered to be good for you and bad for you, the attractive, tempting forms of life change so many times in your life. If I try to list all fashions in this respect, which change in 86 years of my life, well, we would probably have to spend several hours here talking in order to just to name them all. So all these have changed. There are plenty of changes, not just the passage from totalitarianism to democracy, but so many other things. And I'm afraid that we can't really, with hand on our hearts, say which of these changes is the most lasting and will influence the life of next generations of our grandchildren or great-grandchildren. But I still am unable to say whether it is the beginning of the new form of life, which will last for centuries, or whether it is a period of transition from one kind of social order to another kind of social order. When you are in a process of transition, it's very difficult to imagine another kind of a stable solution, settlement of human cohabitation.